Amém. Obrigada, Fafá. Obrigada, pastor Fred. Boa noite, igreja amada do meu coração. Vocês estão bem? Eu estou sendo sempre a sorteada a abrir os congressos, né? Que responsabilidade, meu Deus. Eu fui fugindo, fugi, mas não deu. Deus quis que fosse eu, mas eu estou aqui, imbuída dessa responsabilidade, muito feliz. Que lindo esse filme, não é? Bom, aqui é um congresso de liderança. Eu acho que todo mundo já conhecia pelo menos um pouquinho dessa história, certo? Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a ouvir uma história de brecha, a brecha no muro. Vocês lembram disso? E eu achava incrível essa história de brecha. Foi uma das primeiras histórias bíblicas que eu conheci, porque eu não conhecia nada de Bíblia aos 30 anos, 29, quando eu me converti, eu não conhecia nada de Bíblia. Eu era só aquela católica apostólica romana que tinha a Bíblia aberta lá no Salmo 91, e eu me interessei pela história de Neemias. E achei muito incrível, tudo sobrenatural, aquela história que os muros estavam destruídos, inimigos, e aquela linguagem foi fazendo parte da minha vida. Enfim, são 30 anos de conversão, e de repente, nesse congresso, Deus traz esse tema tão forte, tão incrível. E a primeira coisa que a gente faz é refletir: Senhor, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, o que o Senhor quer falar para nós? E, na verdade, o Espírito Santo falou muito forte comigo e com o Fábio, que de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, a gente precisa rever todas as coisas. Nós somos um ministério de 30 anos. E nós precisamos, de tempos em tempos, dentro das igrejas e também nas nossas vidas, fazer uma revisão de como estão as coisas. Porque o que Deus não quer é que os muros cheguem a ruir, que as portas sejam queimadas e que nós fiquemos na nossa vida desprotegidos. Então, nós já entendemos, nós não temos um problema, Deus está nos livrando de ter. Amém? Diga assim: eu não tenho um problema exatamente. Deus está me livrando de um grande problema. Glória a Deus. Essa primeira noite vai ser uma noite para, ao invés da gente falar muito sobre os detalhes da história, nós vamos falar um pouquinho da experiência e da forma como Neemias conduziu tudo isso, porque ele foi escolhido por Deus. Deus foi lá e pensou Neemias, que estava lá muito bem da vida. Não preciso contar a historinha que vocês já ouviram, foi maravilhoso esse filminho, porque aí vocês já se familiarizaram. Ele foi um dos exilados na época do cativeiro e não voltou depois do cativeiro acabado. Ele fez a sua história acontecer lá, junto ao palácio do rei, na Pérsia, e ali ele estava bem. Né? Ele não era um profeta, ele não era um rei, ele não era um guerreiro, mas ele era o responsável por proteger a vida do rei, uma posição de muita responsabilidade. E hoje nós vamos pedir para o Espírito Santo nos levar nessa ministração a experimentar na nossa vida, no nosso coração, os sentimentos e o posicionamento de Neemias para iniciar essa grande restauração. E a ministração de hoje chama O que Deus quer restaurar na minha vida. Então, o Espírito Santo vai nos levar a olhar para esse homem escolhido, ungido, e acho que bonito também. Será que ele foi bonito como esse homem que estava aqui nesse vídeo? E aí cada um vai fazer a sua... vai usar a sua imaginação, mas não é um filminho de cinema, é uma história real. E nós vamos experimentar essa mesma postura, as formas como ele reagiu. Eu vou agora para a palavra, vou ler os primeiros versículos, e nós vamos olhar para a nossa vida, para os nossos muros, para a nossa história, porque Deus está nos dizendo: existem áreas nas nossas vidas, nas suas vidas, na minha vida, que nós precisamos de restauração. Amém?
Quem concorda com isso? Que o Espírito Santo trouxe. Não existe alguém que esteja em Cristo que diariamente, de tempos em tempos, precise ter essa consciência e parar para essa reflexão. Preciso restaurar áreas da minha vida. E a gente está no lugar certo, porque não tem restauração sem Ele, né? Tem remendo, tem pequenos momentos de talvez um pouquinho mais tranquilidade, mas restauração, reedificação, somente na presença do Senhor. Vamos para a palavra? Porque ela sempre vai, agora ela vai nos ilustrar. Então eu quero que você, enquanto eu estou lendo, vou abrindo aqui, pense um pouquinho o que Deus quer restaurar na sua vida. Você já pensou em alguma coisa? Imediatamente, porque eu pensei, quando Deus falou comigo, imediatamente vem ao nosso espírito, à nossa mente, ao nosso coração, áreas que Ele quer tocar. Ninguém está tão bem assim que fale, imagina, está tudo bem. Mas às vezes isso acontece e a gente vai ver aqui através da palavra que muitas vezes nós nem sabemos o que precisa ser restaurado, mas hoje o Espírito Santo vai nos mostrar. Bom, o livro começa com aquele... Eu vou ler a palavra porque eu quero pegar algumas partes fortes. Vamos lá. Neemias 1:1. Vamos começar por ali. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e restaram do cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida e os portões estão queimados. Esse estado que estava Jerusalém e o povo já se estendia por 160 anos, gente. 5 gerações estavam, depois do cativeiro, vivendo essa situação dentro da terra que, teoricamente, tinha sido devolvida para eles. Já tinha o templo, mas não tinha ainda a restauração dos muros. Eles estavam desprotegidos. Eles estavam dispersos, vulneráveis. Sabe o que são 160 anos? Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu fui pesquisar. Não precisava fazer pesquisa, eu podia fazer uma conta. Aproximadamente 5 gerações. 5 gerações nasceram, viveram, morreram. Nasceram, viveram, morreram. Nasceram, viveram, morreram. Dentro deste ambiente de ruína e destruição. Vamos fazendo um paralelo com a nossa vida. Eles tinham uma promessa. O parâmetro para nós é a promessa. Quem tem uma promessa? Mas muitas vezes a gente está vivendo um tempo de ruína e destruição. E o problema não é passar por uma prova. O problema é se acostumar a viver no opróbrio. Se acostumar a viver na ruína. Na pobreza, nas migalhas, nas coisas pela metade. E a primeira coisa que Deus quer fazer conosco nessa noite, nesse congresso, é nos devolver a sensibilidade espiritual. Sabe o que é sensibilidade espiritual? Vamos fazer o seguinte paralelo. Tirar a gente da anestesia, da alienação, da acomodação. Porque existe no meio da igreja, principalmente uma igreja de mais tempo, às vezes um coração tão agradecido, ou um posicionamento acostumado mesmo. Então, assim, o casamento está bom, mas não está tão bom. As finanças estão boas, mas não estão tão boas, mas também tem gente pior. A saúde está boa, mas nem tanto. A igreja está boa, mas
também não está tão boa. E aí a gente vai vivendo aquela vidinha pela metade e a gente não pode nem ser mais luz do mundo e sal da terra, porque a gente está sem sabor e sem brilho. Porque as pessoas olham para a gente e às vezes um ímpio brilha mais do que nós. Tem um sorriso mais autêntico, tem uma palavra de mais vida do que às vezes muitos cristãos que acostumaram a viver na acomodação, na ruína, no opróbrio, na vergonha. Porque nós somos a Jerusalém. E esse povo que não tinha ido para o cativeiro e ficou na terra da promessa, estava vivendo assim há 160 anos. Então Deus hoje vai nos devolver essa sensibilidade espiritual. O que é sensibilidade espiritual? Não é sentimentalismo, não é choro, não é essa compaixão das emoções, é ver como Deus vê e sentir como Deus sente. Você percebe aqui que na palavra ele pergunta primeiro das pessoas, depois ele pergunta da terra. A primeira mudança de conceito é, em geral, nós olhamos primeiro para as coisas, depois para as pessoas. Deus olha primeiro para as pessoas, depois para as coisas. A gente sempre pergunta, como é que está a tua casa? Como é que está a tua igreja? Como é que está a tua empresa? A empresa não está legal, a igreja não está boa, a casa não está boa, a família está mal, o casamento, olha só, o casamento, a empresa, a igreja, o negócio. E a pergunta tem que ser, como estão os teus filhos? Como está a tua esposa? Como estão os teus pastores? Como estão os seus discípulos? Primeiro as coisas, primeiro as pessoas, depois as coisas. Quando as coisas já estão destruídas, gente, muito antes, corações já caíram. Quando os muros podem ser vistos destruídos e as portas queimadas, corações já despencaram antes. Não tem jeito. Não foi o vento, não foi a chuva, não foi Nabucodonosor que derrubou aquelas muralhas e queimou os portões. Foi, a gente viu no filminho, o desvio do coração. O reino do norte errou, então já aconteceu a primeira coisa para as tribos do norte, para ver se as tribos do sul aprendiam, mas não aprenderam. E também falharam. E aí veio a destruição, veio a tomada dos inimigos. E sempre é assim na nossa vida, gente. Deus ensina, Deus mostra, mas em geral a gente não vê. Então a primeira rema dessa noite, eu falei, Senhor, obrigada, porque a gente precisa sair da anestesia e voltar a ver como Deus vê e sentir como Deus sente. Você para de olhar para, será que o equilíbrio financeiro, será que a minha empresa está boa? Você começa a olhar para as pessoas da empresa, fala, como é que estão os meus funcionários? Como é que estão os corações? Porque, gente, os muros refletem, os muros seguros, a proteção. Como é que Neemias começou? Ele não fez um cálculo, um projeto. A Bíblia fala que ele chorou. Sensibilidade espiritual. Deus vai nos fazer chorar de olhar hoje para algumas áreas da nossa vida. E olhar com os olhos de Deus e sentir como Ele sente. Olhar para o nosso coração. Porque tem muitas pessoas ao nosso lado, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, que chegam sorrindo, só aqui. Mas dentro, no coração, elas já estão destruídas. Neemias chorou, primeira coisa. E sucedeu que quando ouvi essas palavras, quando Hanani fala para ele, olha, o povo está destruído, sofrido, em grande aflição. Olha isso, estão em grande aflição. Quantas vezes a gente se vê em grande aflição? E desprezo.
e a muralha também está demolida, e os portões estão queimados. Então, as pessoas e depois as coisas. Aí Neemias fala, e sucedeu, lá em Neemias 1:4. Quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do céu, então ele para, chora, lamenta, porque isso tudo é importante. Sentir, gente. Quem já tomou anestesia do dentista? Você está tomando uma... Estão te enfiando uma agulha, você está anestesiado. Estão lá, está sangrando e você está lá. Você acha até que o sangue é água. A anestesia faz a gente não sentir, mas faz tudo aquilo consciente. Esse despertar. Então a gente pode sentir, a gente pode lamentar, a gente pode... Né, os sentimentos não são nocivos, eles nos alertam, mas eu não estou falando sobre emoções, eu estou falando sobre sensibilidade espiritual. E aí ele lamenta alguns dias, é como se ele se organizasse, jejua e ora diante do céu. Sempre vai ser esse caminho, gente. Consciência, choro, dor, reorganização, jejum, oração. E ele disse, eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, ó grande e terrível Deus. Ele já põe Deus no lugar de Deus. Que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo. Ele prepara e fala assim, Deus se prepara, porque agora eu vou falar. Agora que eu estou consciente, desperto, agora eu vou falar. Olha que, gente, será que eu fiquei muito Neemias lover esses dias? Mas olha que lindo, Senhor, se organiza, fica atento, porque eu vou falar. Já prepara teu coração, porque hoje você vai falar com Deus. E ele já está atento, ele está preparado para ouvir você, para me ouvir. Aí ele fala assim, olha, fica com os teus olhos abertos para que possa ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel. Presta atenção, gente. Os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel. Aí você pensa, ele está falando do sofrimento daquelas pessoas que ele recebeu o relatório que estavam mal. Mas presta atenção. Os filhos de Israel, os quais temos pecado. Agora ele entra numa posição de intercessor. De estar junto com aquele povo, não só de intercessor, mas de pecador, Olha que incrível. Sabe quando a gente está numa igreja e tem coisas erradas acontecendo? Sabe como é que tem que ser a nossa posição? Não é, olha lá, Senhor, o erro daquele... Olha lá, o pastor Sérgio lá, estou vendo ele lá embaixo, olha lá. Pastor Sérgio. Se eventualmente o pastor Sérgio estiver fazendo alguma coisa, não está, é um ungido de Deus. Você que sabe, daí a hora que Deus falar, que você falar com Deus. Só um exemplo, tá? Nada a ver. Parece aquelas recadinhos. Não, eu estou dando um exemplo porque eu estou te vendo. Não é assim, olha o pastor Sérgio. Senhor, nós pecamos. Nós estamos errados. Nós pecamos contra ti. A posição de... É a matéria-prima para começar o arrependimento e a entrada na restauração. É todo mundo junto está na falha. Porque quando o marido aponta o erro da esposa, não é assim... Ai, tá difícil a pastora Márcia, hein? Não tá fácil. Não. Márcia não. Shirley, a velhinha Gagá aqui, teste de memória. Mudando as pastoras. A Shirley não tá fácil, né? Não tá fácil, não. O que está acontecendo no casamento? Como é que tá o casal? Ah, o Fábio não é fácil, né? Fábio Abud. A esposa falando, vai falar, como está a Cláudia Abud?
nós estamos falhando. Se o casamento não estiver bom, a melhor maneira de começar a restauração é nós estamos falhando. É fácil? Não. A gente sempre quer olhar e apontar a falha no outro, isso é mais fácil. Porque sensibilidade espiritual não é discernimento e juízo. Porque a gente tem discernimento, mas Deus quer que essa sensibilidade seja assim. Olhe com os olhos de Deus e sinta como Deus sente. Deus não se alegra de ver ninguém falhando em pecado, desviado, fazendo coisas erradas. Então a gente tem que se compadecer e dizer: Senhor, nos transforma. Olha isso. Os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vocês transgredirem, eu vos espalharei entre as nações. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e praticá-los, então ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, ainda assim eu os reunirei de lá e os trarei ao lugar que tenho escolhido para pôr ali o meu nome. Ele se coloca como pecador, ele lembra a Deus as promessas. Olha, o Senhor falou realmente que se a gente, se nós transgredíssemos, o Senhor ia nos espalhar, mas se nós voltássemos, fosse aonde fosse o pecado que fosse, se eu voltasse para o centro da tua vontade, fizesse aquilo que tem que ser feito, o Senhor nos colocaria de volta a um lugar de paz, de restauração. Olha que incrível, seja qual for a falha, seja a distância que for, porque essa distância, você olha, seja quão longe eu fui e me afastei do centro da vontade de Deus, quando eu me arrependo, quando eu tomo consciência e quando eu decido voltar, seja onde for que eu cheguei. Então, quão longe eu cheguei das coisas de Deus, Ele traz a gente de volta. Vamos aplaudir o Senhor, porque é muita bondade. É muita misericórdia, gente. Toda ruína, então, toda ruína visível começa no invisível. Pensa um pouco na tua vida. Coisas caíram e ruíram. Hoje, coisas estão caídas e em ruína porque alguma coisa aconteceu com as pessoas daquele lugar antes. Então, Deus quer, além de nos trazer a sensibilidade espiritual, Ele quer restaurar a nossa condição de arrependimento. Então, restaurar a nossa sensibilidade espiritual, olhar como Ele olha, sentir como Ele sente, ter coragem de ver o estado da sua vida. Não é camuflar, é falar, eu estou achando que está tudo bem, mas como Deus está vendo? Eu estou sentindo, como Deus está sentindo de ver a tua vida? Esse é o 1. O 2, nos restaurar a condição de arrependimento. Sair da posição de juiz e entrar na posição de arrependimento. Todos nós, marido e esposa, pais e filhos, patrão e funcionário, discípulos e pastores, nós vamos nos arrepender juntos das ruínas destruídas e dos muros destruídos e das portas queimadas dos nossos ambientes. Nós vamos parar, nós não vamos nem conseguir olhar o erro do outro. Nós só vamos conseguir entender que todos nós falhamos. Isso é muito incrível, gente, porque é tão incrível. Essa anestesia espiritual, ela acontece às vezes nas nações, na nação. A pessoa fala assim, como está a sua nação? Ah, está um horror, né? Ah, mas aí tá ruim, mas está todo mundo indo para o mercado, está todo mundo acordando, está todo mundo trabalhando, parece todo um bando de zumbi. A gente vai se acomodando com o opróbrio. Quem que é o erro? O Lula. Quem que é o erro? O Bolsonaro. Quem errou? A Michele. Quem errou? O Alexandre de Moraes. E continua fazendo. Cadê a Copa? Cadê o futebol? Vamos. Um bando de gente anestesiada. Quem falhou no Brasil? Nós. Porque para ter político corrupto, tem que ter gente que se corrompa.
Sabia? Para ter prostituição, tem que ter quem consuma a prostituição. Sabia disso? Para ter qualquer tipo de pecado, precisam ter partes. Então, o arrependimento tem que ser comunitário. Sabe para quê? Para todo mundo ir e voltar para a promessa. Amém? Quando a gente fala, é tão difícil, né, falar, eu não posso falar de política aqui agora. Não vou tirar a unção. Mas é difícil falar do político que você não gosta e querer que ele se lasque. Sabe aquela coisa? Não, mas peraí. Vamos orar pela nação, por ele também. Não. O que a Bíblia fala? Orai pelas autoridades. Não, mas aí já é demais. Não, mas a Bíblia fala. Eu oro só pela autoridade que eu gosto. A que eu não gosto, eu não oro. Já pensou? Missionário, se a gente só orasse pela autoridade que a gente gosta, olha lá que bonitinho ele está ali. Tomara que esse que está aí destrua tudo, que vá tudo errado que ele fizer. Você está no meio. Então o intercessor é, Senhor, ilumina esse indivíduo. Boa, eu ia falar desavisado, endemoniado. Esse indivíduo. Senhor, ilumina o indivíduo, ilumina, Senhor, para que todos nós possamos viver a promessa. Então não tem mais acusação. Marido e mulher hoje, não, o pacto é, nós pecamos. Relacionamentos, nós erramos. Ovelha e discípulo, nós falhamos. Amém? Todos concordam com o Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu já fui lá no ponto 10 e a pregação já está. Bom, então, sensibilidade, arrependimento. E a terceira parte, são só 3 colunas, porque se eu fosse falar tudo que tem de revelação no livro, eu ia engolir todas as outras ministrações e tem muita coisa boa. Tem uma ministração que fala o caráter de Neemias. Essa tá, gente, isso vai ser, sabe assim, receita do bolo para a gente poder sair de algumas situações e mudar as coisas na nossa vida. Hoje é só uma unção. Hoje é só Deus mostrando para a gente o que tem que ser restaurado. Já é um bom caminho, porque muitas vezes a gente não consegue restaurar porque não tem consciência do que precisa ser restaurado. Você já chegou em alguma situação espiritual que fala assim, o que você quer que mude? Você fica travado, você não sabe nem o que pedir, você não sabe nem por onde começar? Tem sempre um fio da meada, é isso que Deus vai mostrar para nós hoje. E a terceira coluna da pregação é a decisão de Neemias. Olha que incrível. Depois que ele entendeu o estado, chorou, fez toda a parte espiritual, chamou Deus e falou, ouve bem o que eu vou falar. Se arrepende, se colocando junto com o povo no pecado. Ele nem estava pecando, ele estava lá servindo o rei bonitinho, sorridente todo dia. A Bíblia fala que o rei falou assim para ele, por que você está triste? Por que o teu semblante está triste? Porque ele era um moço feliz, mas nessa hora ele toma a dor do seu povo. E muitas vezes a gente tem que se despojar do egoísmo. A dor é dele, eu vou orar por ele. Não, chora junto, vê o que precisa, intercede, jejua. Então ele era um moço feliz, mas aqui ele se colocou de pecador, de corrupto, de tudo. E aí, depois ele fala com o rei e tal, vocês viram a história toda, conversa, o rei é usado, né? Meu Deus, como esse rei foi usado para poder abençoar Israel. E aí, depois, eu vou ler ali no 2,17, eu estou andando um pouquinho. Ele está falando ali, ele vai para lá, ele é liberado para ir para lá e ver o estado real. Porque primeiro ele recebe a notícia, ele fala com o rei libera ele, ele vai. E aí, olha, essa cena deve ser linda. Assim eu vim até Jerusalém e ali fiquei 3 dias.
Agora ele foi ver com os olhos dele. Ele ouviu um relatório, mas aí ele foi. Eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo, não contei a homem algum que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Ele estava preparando a estratégia, ele estava deixando o coração dele sentir, o espírito dele entender o que Deus queria. Às vezes a gente vai para guerras espirituais meio sabe assim, sem pensar, sem jejuar, sem orar. É para fazer uma conquista, a gente vai com a cara nem já chega fazendo, já chega querendo ajeitar pela obra. Não, a gente precisa ajeitar pelo coração, a gente precisa receber estratégia de Deus, gente. Deus vai falar com a gente, se a gente ficar em silêncio, a gente ouvir, se a gente tentar entender, olhar para a sua casa, perceber seus filhos, como é que está o estado do lugar que você está. Você vai pedir assim uma capacidade espiritual diferente. Aí ele fica ali andando em Jerusalém. Ele não conta para ninguém o que Deus pôs no coração de fazer em Jerusalém, nem havia qualquer animal comigo. Olha, ele que está contando, né? Que lindo. Neemias falando de toda a experiência. Salvo aquele animal que eu montava, ele falou. Aí eu saí à noite junto ao portão do vale, a saber, diante do poço do dragão, até a porta do esterco, e vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os seus portões estavam consumidos pelo fogo. Aí ele se depara com a ruína. Ele vê o estrago que tinha acontecido, ele consegue ver o estrago. Só que lembra que quem destruiu não foi vento, não foi chuva, não foi o Nabucodonosor. Foi o desvio do povo. Aí ele olha o estado das coisas. Então segui adiante até o portão da fonte e a piscina do rei, mas não havia lugar para o animal que eu estava debaixo de mim passar. Então eu subi à noite pelo ribeiro e vi a muralha e voltei e entrei pelo portão do vale. Imagina aquele silêncio, aquela destruição, ele olhando assim, ele podendo ter aquela visão espiritual rasgada de tudo, né? E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz, tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse. Você vê que é uma posição muito introspectiva, né? De olhar, de ter tempo para pensar, de receber de Deus o que tem que ser recebido. Então eu lhes disse: vós vedes a angústia no qual estamos, com Jerusalém, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Ele tinha poucas pessoas com ele. Aí ele fala: vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Aí então, depois de chorar, depois de avaliar o estado, depois de reconhecer o coração, as áreas que já tinham, antes do muro cair, sido tocadas, então ele fala: então, levantemo-nos e edifiquemos. Ele não recebe um comando de Deus. E aí? Já viu tudo? Então levanta e começa a ajeitar. Ninguém fala para ele, ele fala. Eles falam. Levantemo-nos e edifiquemos. É uma posição, é uma decisão. Porque às vezes a gente fica esperando alguém dar o comando. Olha, quando é que você vai decidir fazer tal coisa? Faz. Não tem conserto isso, gente. E aí, não vai edificar? Não vai fazer? Não vai se arrepender? Não vai voltar? Não vai dizimar? Não vai se santificar? É diferente. Sabe por que o milagre de Deus veio em 52 dias, aquilo foi restaurado? Gente, é muito peso de pedra. O milagre, depois de tudo isso aconteceu um milagre. Não foi assim. E tem muitos detalhes nisso, e o congresso é longo, a gente vai ouvir vários detalhes, mas esse tipo de posicionamento trouxe um milagre de restauração. Quem quer viver um milagre? Então, olha, a última coluna é a decisão de começar a edificar e ser alvo da restauração de Deus. É uma decisão, porque a acomodação, a falta de sensibilidade espiritual, a falta de arrependimento deixa a pessoa no opróbrio, na ruína, até que realmente os muros caiam, aí não tem mais jeito, caiu, despencou, destruiu.
Então, a última parte é a decisão, é o tema do nosso congresso. Levantemo-nos e edifiquemos. Essa é a porta de entrada para esses dias. Nós vamos levantar, nós vamos nos decidir e nós vamos edificar. Mas sabendo para onde a gente está indo, sabendo o que precisa ser feito, qual a área da vida que precisa ser tocada. E aí, depois disso, assim eles fortalecem as suas mãos para esta boa obra. Deus hoje, gente, vai fortalecer as nossas mãos. Deus vai nos dar esse poder de decisão. Deus vai nos levar para o parâmetro certo. Quando eu estava compartilhando com o Fábio tudo isso que Deus estava colocando no meu coração, ele falou: Cláudia, não deixe de dizer que o parâmetro é a promessa. Porque às vezes o parâmetro passa a ser já os alvos de uma Cláudia cansada, ou os alvos de uma família acomodada. Não, o parâmetro da nossa restauração são as promessas de Deus. Não quer o que a gente já está achando, mas tá bom assim, né, amor? Não é, amorzinho? Nós estamos bem aqui com essa vidinha. A gente dá um jeitinho. Não, qual é a promessa para os filhos? O parâmetro é a promessa. Aí a gente levanta e anda para a promessa. E a gente começa a mudar. E começa a deixar de lado e pensar, como é que meu casamento caiu? Como é que caiu a muralha do meu casamento? Existe santidade? Existe unidade? Existe transparência? Dentro da igreja, dificuldades. Existe santidade? Existe unidade? Existe transparência? No seu trabalho, você é o perseguido. Todo mundo me persegue. 400 pessoas me perseguem. É hora de você sair dessa posição de vítima e perceber o que será que está acontecendo. E eu falo assim, né, que quando a palavra vem, eu não estou aqui dando a notícia de o que você tem que fazer. Eu estou com vocês, fazendo junto com vocês, exercitando que nós todos vamos hoje entrar num processo de arrependimento. Nós todos, ninguém. É como se Deus nivelasse tudo. Ai, credo, vai me nivelar com. Vai nivelar. Todo mundo vai chorar junto, todo mundo vai se arrepender junto, todo mundo vai dentro das casas, das igrejas, das famílias. Se tiver casal, se tiver família e quiser ficar junto, também não quero dar aquela regra junto, para ficar à vontade, mas todos juntos e decisão, porque nós vamos sair desse congresso, recebe aí, restaurados, como ministério, como pessoa, como família, nos nossos negócios. Quem precisa de restauração nos negócios? Quem precisa de restauração na família? Quem precisa de restauração financeira? Quem precisa de restauração na igreja? Eu posso dizer que eu levantei a mão em tudo. Todos precisamos. A obra não está completa. Ele ainda vai fazer mais. Ele começou a boa obra em nós. E Ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o fim. Tem chão, gente. Tem chão. Tem muita coisa. Então a pergunta é: qual área da sua vida e da minha vida Ele quer restaurar? Tem muitas, mas por onde Ele quer começar? Pessoas antes das coisas? O estado das pessoas determina o estado das coisas? Toda ruína visível começou primeiro no invisível. Os muros caíram porque os corações caíram primeiro. Toda grande restauração começa quando a dor de Deus passa a doer em nós. O verdadeiro restaurador nunca aponta culpados. O arrependimento começa em mim. Os muros revelam o que os nossos corações tentam esconder. Deus começa no invisível. A restauração
começa no coração. Põe a mão no teu coração. A restauração começa no coração. E toda a destruição que Deus revelar hoje para você e para mim é porque Ele quer reconstruir. A gente está debaixo desse manto de milagre de reconstrução. Ninguém vai ficar de fora. Você recebe? Então eu quero fazer uma oração por você. Quero que você deixe seu material. Quem é da visão celular, quem é M12, sabe que tudo começa com arrependimento. E a gente vai viver agora um Peniel. Sempre tem um Peniel antes de Deus abrir as portas para o novo. Sempre tem, gente. Não tem novo sem choro, não tem novo sem arrependimento. Você quer viver um upgrade em qualquer área da tua vida? Vai lá se arrepender. Mas tá tudo, eu estou fazendo bem feito. É porque Deus sabe que ainda tem melhor. Eu vou fazer uma oração, depois nós vamos colocar um louvor. Eu nem queria que tivesse letra para a gente conseguir, mas a gente escolheu um louvor. Nem pedi para a banda, que eu quero que todos... Você vai ficar aí, Paulinho? Você não precisa, tá? Depois você pode. Porque eu quero que todo mundo entre nesse processo. As pessoas que estão... Só vão ligar o louvor, mas toda a igreja vai passar por isso, fechando os olhos. Eu vou começar a orar e depois nós vamos começar o louvor, colocar um louvor e a gente vai ter um tempo de arrependimento. De pedir para Deus nos trazer de volta a nossa sensibilidade, tirar a gente da acomodação e começar um tempo de restauração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nenhum de nós é tão bom aqui, Pai, que não estejamos com áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Todos nós precisamos desse toque de reconstrução, de milagre, porque nós estamos acomodados, muitas vezes, em áreas que nós já pensamos que nem mais poderiam ser tocadas pelo Senhor. Mas nós entendemos que o nosso parâmetro, o nosso alvo é a sua promessa. E independente de quem é, todos temos promessa de vitória, todos temos promessa de prosperidade. A promessa é para todos. Por mais longe que cada um de nós esteja, cada um numa distância do centro da tua vontade. O Senhor falou que o Senhor vai buscar o que está mais longe, o que está mais perto, e vai levar todos nós ao centro da tua vontade para começar o processo. Então não é sobre quem está mais perto ou quem está mais longe, é sobre todos nós. Espírito Santo, toca os nossos corações e aponta as áreas que precisam ser restauradas agora. Leva a nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos, nossa inteligência, tudo que há em nós, a se unir ao teu Espírito Santo, a parte espiritual plena, para que a gente possa começar por onde precisa do início da restauração. E obrigada por esse congresso, pelas nossas igrejas, pelos nossos líderes, pelos nossos familiares que estão conosco, pelas nossas maridos, pelos nossos maridos, esposas, filhos. Nós somos tão protegidos, tão guardados, tão bem-aventurados. Então faz em nós nesse momento, Espírito Santo, toca os nossos corações durante este louvor e faz em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.